Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui no local para contar para vocês uma história que a gente ficou sabendo. Convidaram a gente para vir até aqui e relataram para nós toda a história que aconteceu nesse local. Aqui morava uma família simples, numa casa humilde, aonde o filho tinha um sonho de ser artista. O sonho dele era ser artista. Ele ia, todo final de semana, eles iam para uma venda que tinha aqui perto e eles assistiam televisão nessa venda que tinha uma televisão. O dono da venda até comprou a televisão para ter mais cliente, porque daí vinha mais gente para assistir televisão e ali consumia as coisas. Então, eles se reuniam todos para ir assistir televisão lá, jogo, novela, tudo nesse lugar. E ele tinha um sonho de ser artista. E como ele tinha parente que morava em São Paulo, quando eles vieram passear aqui no sítio, ele falou que tinha muita vontade de morar lá para ser artista. E assim ele fez. A tia dele falou, não, você pode ficar lá em casa até você conseguir um trabalho. Para lutar porque ele queria muito ser artista, Ele queria fazer novela, fazer teatro, essas coisas. E ele foi. Aí os pais ficaram aqui, numa casa simples, o sítio era deles, porque já era herança, do bisavô, que ficou pro vô e depois ficou com o pai. Só que sempre eles foram simples, trabalhavam para sobreviver. Aí ele foi para lá, tentar a vida, e depois de 12 anos que ele estava lá, ele começou a ser reconhecido, porque ele lutou, ele buscou, foi nos lugares, diz que ele ficava lá fazendo plantão, tipo um dia inteiro, uma noite inteira, esperando para que eles atendessem ele, E ele começou a trabalhar no teatro, depois ele foi convidado até para ir para a televisão, Ele fez minissérie, participou de minissérie. Naquele tempo ganhava um bom dinheiro, E ele começou a mandar dinheiro para os pais dele construir uma casa que ele queria muito que os pais dele ficassem bem. Ele mandou dinheiro, os pais dele construiu essa casa, para que eles ficassem melhor, e ele continuou lá trabalhando. E quando já tinha mais ou menos ali que ele estava já firme e forte, porque já estava mandando dinheiro para o pai dele, já tinha alguns anos que ele estava lá, ele começou a ficar doente e ficou com um problema no braço. E o braço, machucou o braço e aí então começou a inchar, não sarava de jeito nenhum. E ele não entendeu por que aquilo não sarava. E quando foram descobrir o que era, qual a doença que ele tinha, ele já teve que amputar o braço. E quando falou que ele tinha que amputar o braço, ele ficou muito triste. Ele falou que não queria aquilo para ele. Como que agora o trabalho dele não ia adiantar? Agora eles não iam querer ele mais para trabalhar, ele com o braço amputado. Então ele ficou muito triste com isso, mas se era para ele sobreviver, não tinha o que fazer, Ele tentou de todas as formas, ele buscou todos os recursos, mas não teve jeito. Ele teve que amputar o braço. A gente ficou sabendo do relato, não sei direito o que aconteceu, mas eu creio, que tem uma doença que quando você machuca, quando não sara, que eu acho que é a diabetes, amor? Eu creio que foi isso. Não falaram para nós que foi isso, mas que a gente ficou sabendo. Mas, então, isso eu estou deduzindo, não estou falando que tá, gente? Por ele ter que amputar o braço. Então, mandou carta para os pais dele que ele ia voltar para casa. E assim ele fez. Passou algum tempo que ele se recuperou, já tinha amputado. Ele não contou para os pais que tinha acontecido isso. Quando pensa que não, encosta um táxi aqui e ele desceu. Quando a mãe dele viu, não acreditou de ver o filho daquele jeito. Perguntou o que tinha acontecido um acidente. E aí ele foi contar tudo o que aconteceu. Ele falou assim que ele não contava
porque não queria que a mãe dele sofresse. Mas depois que teve que amputar, ele falou para a tia dele: não quero que meus pais saibam, eu vou lá e vou avisar eles. Ele voltou para casa, né? Chegou de táxi aqui e a mãe dele perguntou, ele contou o que aconteceu. E a mãe dele falou: meu filho, eu vou cuidar de você, eu vou fazer de tudo para você. E ele disse assim: mãe, eu era querido pelas mulheres. As mulheres me procuravam, né, por eu ser artista, por eu ser bonito. E as mulheres, ela parecia para mim assim, para me escolher qual que eu queria. Mas eu não estava afim ainda de arrumar uma mulher para casar. Porque como eu namorava bastante, ele falou assim, e aí eu acabei sozinho, né? Porque eu tenho que voltar para casa da senhora, só a senhora pode cuidar de mim. Porque agora, para mim casar nessa situação que eu tô, ninguém me quer mais. Ainda mais que eu não posso mais atuar. E a mãe dele falou: não, fica tranquilo que a gente vai cuidar de você. E aí ele ficou morando aqui, ainda uns 3 anos morando, e tentava alguma coisa, trabalhar, mas só com o braço, porque foi o braço direito dele que ele perdeu. E passados 3 anos, aquilo começou a dar problema também, porque como ele tinha amputado um pedaço, o outro que tinha sobrado também começou a ficar doente. E ele ficou muito triste com isso. Ele não queria mais mexer. E ele falava que não queria ir embora, porque ele queria lutar mais. Ele não queria falecer. E a mãe dele falava para ele assim, que ele não ia acontecer isso. E queria levar ele no médico, ele falou que não ia mais. Não ia mais, porque não valia a pena. Se chegasse lá e falasse que tinha que amputar, seria pior. Aí ele começou a blasfemar, a falar coisas que não podia, entendeu? Porque ele não aceitava aquilo que estava acontecendo com ele. Ele blasfemou, que você sabe que é blasfemar, né? Falar coisas erradas, que o nosso Deus maior não existe, essas coisas. E aí ele falou que não aceitava isso, que não aceitava também que ele morrer. Por quê? Ele nasceu para ser artista, ele lutou, ele conseguiu. Não era certo o que estava acontecendo com ele. Isso que estavam fazendo com ele é como se tivesse alguém fazendo isso com ele, né? Isso que estava fazendo para ele não é o certo. Ele queria culpar alguém e culpava justamente aquele, né, que não tem culpa de nada. Então, para não me ficar falando aqui o que ele falava, gente, eu não quero falar, tá? Isso só de eu falar, eu já fico mal, né? E aí, a mãe dele um dia foi levar o café para ele na cama, quando chegou lá, ele havia falecido. Ela disse que conversou com ele, não respondeu. Aí ela colocou o café do lado, que ele gostava de manhã cedo, ele tomava uma xicrinha de café. Depois, mais tarde, que ele ia comer alguma coisa. Mas de manhã, a hora que ele acordava, ele já tinha acostumado a mãe dele levar uma xícara de café para ele. E ele, ela passou a mão nele, tentou, e começou a chorar, e gritou o marido. E quando foi ver, ele havia já falecido. Infelizmente, ele já havia falecido. É muito triste isso, né? Porque ele não queria falecer. E culpava todo mundo por aquilo. Inclusive o nosso grandioso lá no céu, né? Então, depois que ele faleceu, ele aparecia para a mãe dele. E a mãe dele entrava no quarto, via ele deitado na cama, como se ele tivesse deitado lá. E ela falava assim: meu filho quer me dizer alguma coisa. Fala, meu filho, o que você quer dizer. Aí fizeram novena na casa, fizeram terço, para que ele falasse o que ele queria falar, mas ela nunca conseguiu saber o que ele queria. E os pais foram embora daqui, né, porque eles não queriam mais ficar aqui, ficar lembrando dele. Então eles se mudaram daqui, venderam o sítio, foram morar na cidade, mas as pessoas que comprou o sítio também não quis ficar aqui na casa. Falaram assim que se sentia mal aqui dentro, era uma casa que não deixava eles bem dentro da casa, é como se tivesse alguém vigiando. Aquela sensação de todo lugar que a pessoa vai, a mulher ficava sozinha aqui dentro de casa, falava assim: tem alguém me vigiando, eu sinto que tem alguém ali me olhando, eu viro e não vejo ninguém.
Então hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação, né, passar o K2, saber se realmente tem presença de espírito, se é o espírito, né, desse rapaz mesmo. Então a gente vai passar o K2. Dando presença, a gente vai fazer um Spirit Box aqui, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos da nossa vida. Vamos ligar o K2. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo o respeito que nós estamos aqui. Tem presença de espírito aqui, precisa de ajuda. Por favor, nós só queremos ajudar. Deu presença. Tem presença de espírito. Isso quer dizer que tem espírito precisando de ajuda. E a gente já vai pegar os aparelhos e iniciar aqui. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, voz de homem. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo e a mentora aqui para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Heitor. Eu entendi certo? É Heitor? É. Heitor, você pode dizer para mim se você é o rapaz que faleceu nessa casa, que te havia amputado o braço? Então é você mesmo. Heitor, a gente ficou sabendo do seu relato, disseram para nós que você era artista, você foi para São Paulo, para o Rio de Janeiro, você era artista, fazia teatro, minisséries, e estava muito feliz com o seu trabalho. Quero saber se é você mesmo. Sim, é ele mesmo. É um artista, mano. Heitor, o que relataram para nós, tá? Eu vou fazer umas perguntas para você, né? Faz parte da investigação. Estou aqui para te ajudar, como você disse que quer ajuda. Mas gostaria de saber um pouquinho sobre o que aconteceu com você, por você mesmo. Você pode me responder as minhas perguntas? Ah, que bom, fico feliz, tá? Quando você foi para a cidade, que você lutou para ser artista, você passou por muita dificuldade para conseguir esse sonho seu? Passei. E conseguiu realizar. E você já estava famoso, disse que você tinha assim um bando, vamos falar assim, um bando de mulher que andava atrás de você, né, querendo namorar você, você não quis de jeito nenhum. Não.
E o que aconteceu com você? Que você ficou com o braço machucado, tentou tratar esse braço, né? Mas não deu certo. Ah, meu Deus. É câncer. Eu achei que era diabetes, né? Que tem que amputar. Ah, não teve jeito e você foi desenganado dos médicos, é isso, né? É. Sinto muito por isso que ter acontecido. Você tão jovem, né? Sofro. Entendi, você sofre. E acabou, você voltou para casa da sua mãe, aonde sua mãe cuidava de você. Você não queria de maneira nenhuma partir, né? É. Diz que você chegou a blasfemar, tá? É uma pergunta que eu estou fazendo, não estou te acusando, tá? Jamais estou aqui para julgar você, mas eu quero saber se é verdade que falaram pra gente. Você chegou a blasfemar e sua mãe pedia que não falasse isso, você blasfemava porque você não achava certo o que estava acontecendo com você. Falei. Então você falou isso mesmo. E sua mãe pedia para você não fazer isso, que estava errado o que você estava fazendo, né? Não falar isso, porque você não aceitava o que estava acontecendo com você. Mas na verdade, a gente vê outras pessoas passando por isso, né? Então, por mais que a gente sofre, por mais que a gente vê outra pessoa passando, acha assim, mas comigo não vai acontecer. Acontece com todos nós. Seja a pessoa do bem, seja a pessoa do mal, seja uma pessoa que tem fé. Quando temos que passar, nós temos que passar. Porque Deus não disse que seria fácil, né? A nossa vida aqui na Terra é lutar. Todos os dias. Quem não tem uma luta, quem não tem problemas, não é mesmo? Não existe. Todos temos, né? E você não aceitava de jeito nenhum. E a sua mãe disse que quando ela levou o café para você no quarto, quando ela chegou lá, você estava sem vida. E você lembra o que você sentiu? O que aconteceu com você antes de você falecer? Dor. Ah, você sentiu uma dor e acabou falecendo. Você não quis mais tratamento porque você tinha medo de ter que amputar o resto do braço e acabou ficando aqui. E o que eu não entendo também, se é por causa disso, por causa da sua blasfêmia, porque você não acreditava, que seu espírito ainda está aqui. Isso. Então o espírito dele ainda está aqui por causa das coisas que ele falou, gente. Ele blasfemou, ele ficou com muita raiva. Eu não vou dizer aqui o que ele falou, porque acho que nem ele quer ouvir isso, né? Lembrar das coisas que ele falou. É muito ruim isso aí. Nós temos que sempre estar com fé, atentos, né? Para que possamos fazer uma passagem suave, porque todos nós um dia vamos partir, para não voltar mais. Todos nós, tá? Eu já vi gente falar assim, que fulano ou ciclano morreu porque ele era isso ou era aquilo, né? Daí ele morreu. Não, todos nós vamos morrer. Não tem saída. Só não podemos repetir assim o que ele fez, blasfemar, porque você não quer ir embora e blasfemar, né? Isso a gente não pode fazer. Temos que, na verdade, se reconciliar. Se não estamos bem, vamos reconciliar com Deus para a gente ter uma passagem leve.
Então, isso aqui não é para ele, porque ele já está aqui, ele é um espírito, mas é para nós. Abrir o olho e seguir em frente, né? E você tem arrependimento dessa blasfêmia que você fez, dessas coisas que você falou? Você tem arrependimento? Sim. Isso é muito importante para que eu possa te ajudar. O arrependimento, né? Você consegue lembrar o ano que você partiu, né? Que você desencarnou? Tá bom. Não, né? Então, não sabe. Não consegue lembrar. E você quer pedir perdão? Para Deus. E também perdoar alguém que te fez mal, né? Que falou alguma coisa que te magoou. Você perdoa? Ah, que bom. Então a gente vai ajudar você, tá bom? A gente vai deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, para que você possa seguir em paz. É só um símbolo, né? Posso deixar? Então a gente vai deixar, tá? Consegue ver o anjo de luz, a mentora que está ao nosso lado? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vêm para ajudar, mas eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Segue seu caminho, segue em paz, nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Heitor. Tadinho, ele estava aqui sofrendo e logo aceitou ajuda, querendo sair desse lugar. Há muito tempo aqui sofrendo, né? Mas o importante é que ele aceitou ajuda e ele vai seguir um caminho de paz. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Heitor, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora, né? Com todo respeito, mentora. O Heitor conseguiu fazer a passagem? Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.